O HSML11 é um fundo de shopping centers que chama bastante atenção dos investidores, principalmente devido a uma característica particular, seu alto grau de alavancagem. Bom, o fundo chamou agora sua terceira emissão de cotas, que já está na fase pública, e nós vamos, nesse vídeo, entender a tese e entender como o fundo pode ficar daqui para frente. O HSML11 iniciou suas atividades em agosto de 2019, fazendo o que foi, na época, o maior IPO de um fundo de shopping center já registrado. Ele captou mais de 650 milhões de reais. E aí, lá em dezembro de 2029, o fundo já lançou sua segunda oferta de cotas e já captou também mais de 880 milhões de reais. Então, um fundo que nasceu muito grande. Mas perceba que ele nasceu em um momento não tão bom assim para o segmento de shoppings. Então, em janeiro, fevereiro, março de 2020, veio toda a crise sanitária causada pela Covid e o HSML ficou como o mais novo fundo de shoppings naquele momento, já com suas operações com bastante dificuldade, como todos os outros shoppings. Bom, mas como o fundo estava logo após essa segunda oferta de cotas? Bom, o fundo tinha participação em 5 shopping centers, só que não é qualquer participação. Ele tem como característica fazer essas aquisições majoritárias, ou seja, ele tem 50% ou mais dos ativos investidos. Tanto é que aqui em 2023, a HSI, que é a gestora do HSML, adquiriu a Saphir, que é responsável pela operação de 11 shopping centers no Brasil, e que depois da aquisição pela HSI, ela passou a se chamar Alkia. Então perceba que o HSML, ele possui participação majoritária em todos esses 7 shoppings aqui, eu já vou mostrar como que foram as características de aquisição desses dois últimos, e a Alkia, que também pertence ao grupo HSI, é responsável pela operação destes 7 shoppings e de outros 4 shoppings que não são investidos pelo HSML no momento. Bom, e o que isso muda? Bom, na prática, decisões de compra e venda de ativos, expansões, investimentos em capital, tudo isso é feito pelo HSML. Já a outra parte, a parte, digamos assim, um pouco mais burocrática, é feita pela Alkia. Então, a questão de planejamento financeiro, por exemplo, demonstrações, prestações de contas, é feita pelo administrador. Bom, vocês viram que eu apresentei ali 7 shopping centers, sendo que a partir da segunda emissão de cotas, o fundo tinha adquirido apenas 5. Bom, o que o HSML fez? Após a segunda emissão de cotas e um pouco mais de visibilidade de como seria a crise sanitária, o fundo decidiu expandir seu portfólio, só que ainda não estava em um momento bom para fazer uma outra emissão de cotas. Então, a HSI optou pela alavancagem do fundo. Então, entre agosto e setembro de 2022, o fundo lançou alguns CRIs no mercado. Então, foi uma emissão de basicamente 900 milhões de reais em CRIs para financiar as aquisições do Shopping Paralela, em Salvador, e do Shopping Uberaba, em Minas Gerais. Com isso, o HSML é um dos fundos que tem a maior relação entre dívida líquida e total de ativo, que é o que a gente chama de LTV. Veja que o HSML tem que essa relação está em 35%, e alguns pares aqui, como o MOL e o VISC, têm um grau de endividamento, um grau de alavancagem bem menor. Bom, então como ficou o HSML agora? Como que está o fundo agora? Qual que é a distribuição do portfólio por shopping que o fundo possui atualmente? Bom, vocês podem ver que o Shopping Paralela e o Shopping Uberaba representam 33% da ABL do HSML, ou seja, de toda a área bruta locável do fundo, 1/3 está no Shopping Paralela e no Shopping Uberaba. Os demais shoppings são as participações que o fundo adquiriu desde o começo de sua existência. Então, Shopping Pátio Maceió, Granja Viana, Super Shopping Osasco, Via Verde Shopping e o Metrô Tucuruvi. Bom, mas emitindo uma dívida desse tamanho, tendo despesas financeiras agora, como juros, para arcar, será que as aquisições fizeram sentido? Vamos analisar como que está o desempenho desses shoppings. Bom, o primeiro ponto que eu quero levantar aqui é a questão da diversificação. Veja aqui a contribuição do resultado operacional líquido, o NOI, por shopping desde o início. Então, ali no primeiro trimestre de 2021, a gente tinha os 5 shoppings que faziam parte do portfólio do HSML. Note que apenas o Shopping Pátio Maceió e o Metrô Tucuruvi representavam quase 70% do resultado operacional do HSML. Essa é uma concentração bastante elevada.
E aí, conforme o tempo foi passando e as aquisições foram acontecendo, então aqui nós já temos a aquisição do Shopping Paralela em Salvador e depois do Shopping Uberaba em Minas Gerais, a gente viu que essa contribuição para a diversificação das fontes de resultado operacional do fundo foram bastante positivas. Isso já contribui para uma diminuição do risco direcional desse fundo. Bom, perfeito. Primeiro ponto de diversificação a gente conseguiu entender. Mas essa diversificação não precisa ser feita a qualquer custo. Eu tenho um bom portfólio, o HSML tinha um bom portfólio. Ele tem que agregar ativos que tenham qualidade similar ou superior. Bom, vamos entender então se essas aquisições foram boas em termos de contribuição para o resultado. Aqui a gente tem a evolução do resultado operacional líquido por metro quadrado em cada um dos shoppings. Perceba que aqui nós temos o Shopping Paralela, nesse verde mais claro, e aqui, nesse marrom, a gente tem o Shopping Uberaba, que foram os dois ativos financiados, utilizados para aquisição através dos CRIs. Perceba que, principalmente aqui na questão do Shopping Uberaba, ele tem um resultado operacional por metro quadrado bastante similar ao metrô Tucuruvi, que é o que apresenta o melhor resultado atualmente no HSML. E a gente tem aqui que todos os shoppings apresentam um resultado operacional bastante similar. Então, olhando esses gráficos, olhando esses números gerais aqui, a gente pode concluir que as aquisições foram positivas para o HSML. Os shoppings adquiridos, eles puderam contribuir de maneira significativa, de modo superior aos custos que eles trouxeram, especialmente em despesas de juros. Bom, mas agora o mercado está aquecido, os resultados já estão superiores ao período registrado pré-pandemia, nós já estamos vendo aí excelentes resultados e os fundos de shoppings estão crescendo bastante. E agora o HSML chegou no momento de endereçar todas essas obrigações financeiras e então começar a amortizar parte dessa dívida que acaba trazendo, sim, um risco para o fundo bastante significativo. Com isso, o fundo está realizando a sua terceira emissão de cotas. O objetivo é a captação de 350 milhões de reais. E a destinação dos recursos é exclusivamente para fazer o pré-pagamento parcial de parte dessa alavancagem. Tanto é que no cenário de captação desses 350 milhões de reais, o fundo espera que o seu LTV diminua aí da faixa de 35% para próximo de 20, 21%. Então, uma redução de 14 pontos percentuais no seu grau de endividamento, que é bastante relevante. Bom, então vamos dar uma olhada de como ficará a alavancagem agora de maneira detalhada, caso o fundo consiga realizar essa captação desse montante inicial de 350 milhões. Bom, aqui no caso do CDI, o maior saldo atual está no CRI Paralela, então um saldo de 160 milhões de reais, deve ser feito um pré-pagamento na ordem de 54 milhões, sendo aí um saldo pós-oferta de cerca de 110 milhões de reais. Bom, os outros dois CRIs aqui, tanto o Uberaba Bullet quanto o Paralela, eles devem realizar aí um pré-pagamento bastante significativo, sobrando aí um saldo bem pequeno no cenário pós-oferta aqui em CDI. Com isso, o total da dívida em CDI passaria de 384 milhões para cerca de 240 milhões de reais, tá? Isso aí é um custo de CDI mais 2,73%. Já na parte de obrigações e IPCA, também, aqui tanto os dois CRIs Paralela devem sofrer aí um pré-pagamento quase na sua totalidade, e aqui o outro CRI Paralela de 230 milhões deve apresentar um saldo pós-oferta aí de cerca de 140 milhões. E aí sim, nós teremos ali um saldo atual de IPCA passando de 550 milhões para cerca de 370 milhões de reais. Aí é um custo de IPCA mais 7,2%. Bom, e qual a nossa opinião em relação a isso? A gente acha que sim, o HSML ele precisa realizar essa emissão e é importante ele endereçar essas amortizações. Essas amortizações devem ser realizadas com dinheiro novo, elas não podem ser realizadas com o resultado operacional do fundo. Então é muito importante que o fundo consiga sim captar esse montante para ele já diminuir e endereçar essas obrigações ao longo deste ano. Bom, com isso, as despesas com juros devem diminuir também e, consequentemente, a gente deve ver um aumento no resultado do fundo, ou seja, um aumento na distribuição por cota. Então, tem um potencial aí de geração de valor superior para o HSML com essa oferta. E agora um outro ponto também, que eu acho bastante importante, é a diminuição da percepção de risco pelo mercado.
Por quê? Porque o fundo ele é visto sim como um fundo bastante alavancado, ele é um fundo bastante alavancado. Isso faz com que o HSML seja negociado com um prêmio de risco superior aos seus pares de fundos de shoppings multi, né? Multimóveis, multiregiões. Então, ele tem sim um prêmio de risco pelo mercado bastante superior. Com a diminuição dessa alavancagem, a gente pode ver também uma diminuição desse prêmio de risco, o que pode contribuir para o seu aumento de valor de mercado, né? Justamente por você estar diminuindo o risco associado a ele. E se você quiser ainda saber mais detalhes, os prazos da oferta, quais são os preços, qual é o desconto na oferta, qual a nossa recomendação e todos esses gráficos e mais alguns detalhes, você acesse o site aqui da AK Research, está na descrição desse vídeo, você vai ter acesso ao nosso relatório de cobertura desta emissão para te ajudar a tomar a sua decisão.